vamos falar sobre atos administrativos. Se você tem feito provas aí de concurso, ou se você está se preparando pela primeira vez, mas tem feito questões anteriores, você sabe que atos administrativos é um assunto extremamente comum de ser cobrado. E eu queria falar especificamente da extinção dos atos. Porque assim, uma das formas da administração pública agir é através de atos. Atos são manifestações de vontade do Estado de forma unilateral. Então, todo ato administrativo é um posicionamento do Estado estabelecendo um direito ou um dever a outras pessoas. Então, a concessão de aposentadoria é um ato administrativo. A demissão de um servidor é um ato administrativo. O início de um procedimento licitatório é um ato administrativo, sabe? Então, eu queria que você entendesse que normalmente o Estado age através de atos. Claro que o Estado pode agir de outras formas, por contratos, o Estado ele pode agir por convênios, mas aqui eu estou falando de uma ação em que você não tem participação, você é alvo. Então o ato administrativo ele sempre será unilateral. Porém, tem um detalhe. Lembra que eu falei do vídeo passado sobre um tal do princípio da autotutela? A administração pode rever seus próprios atos, blá 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 blá. Aqui vai ficar muito mais claro para você. Porque assim, um ato foi criado pelo Estado. Como é que eu faço para extinguir esse ato? O ato é ilegal, eu tenho que saber como determinar a extinção dele. O ato está ali, mas está causando mais inconveniência do que qualquer outra coisa, eu tenho que saber como resolver isso. Então a ideia de extinção de ato é você estudar exatamente como que a administração pública ela pode ver esses atos e rever caso seja necessário. Então, o que nós vamos estudar aqui, num primeiro momento, não é o procedimento judicial. O que nós vamos estudar é o procedimento administrativo. Como que eu faço para determinar a extinção de um ato administrativo? E eu queria ir para o quadro aqui com você, para o meu quadrinho especial, né, para a tela aqui no seu caso, para falar sobre as 3 formas de extinção mais clássicas. Na verdade, as 2 primeiras são absurdamente cobradas, que são a anulação, a revogação. Essas 2 cobram-se bastante em provas, cobra-se bastante em provas, e a cassação. O que eu quero trabalhar com você são 4 informações necessárias. A primeira normalmente resolve a questão da prova. Como que eu sei que eu anulo, que eu revogo, que eu casso um ato? Porque são 3 formas de extinção. Como que eu vou aplicar cada uma delas? E é isso que eu quero te mostrar. As outras 3 eu vou te mostrando aos poucos, mas vamos começar pelo motivo, o que leva a anular. Você anula um ato administrativo sempre que esse ato se mostra ilegal. E quando eu falo ilegal, eu falo que ele é ilegal desde que nasceu. O ato administrativo ele já é resultado de uma fraude, de uma ilegalidade. Então a ação que gerou o ato, ela já é ilícita. Houve ali um desrespeito a uma competência, uma finalidade, uma forma, os elementos do ato da sua criação, né? Então o ato sendo ilegal desde o nascimento, eu vou anular. Agora, tem atos que são legais, se mantêm legais, mas se apresentam inconvenientes ou inoportunos. Quando o ato é inconveniente ou inoportuno, eu não posso dizer que ele é ilegal. Ele é legal, cara, só que a manutenção dele não é uma boa ideia. Então, inconveniente ou inoportuno, você faz o quê? Você revoga. E tem aqueles atos que eles são legais no seu nascimento, porém, eles se transformam em atos ilegais depois de um tempo. Deixa eu te dar exemplos dos 2, tá? Imagina o seguinte, existe um ato administrativo que determina, um exemplo bem besta, mas é para você enxergar bonito mesmo. Um ato administrativo que determina que o horário do funcionamento de determinada situação ali da prefeitura, do atendimento ao público da prefeitura, é das 9 da manhã às 5 da tarde. Beleza? Tranquilo. Aí, de repente, um novo ato é editado dizendo que agora o horário de atendimento é das 10 da manhã às 4 da tarde. Era das 9 às 5, 10 às 4. O problema é que os 2 atos estão em vigência. Eu não sei qual prevalece. O mais benéfico para o usuário, isso não existe aqui. Então você chega até a prefeitura 9h30 da manhã para atendimento e não tem. Aí tu fala, não, mas olha só, esse ato diz que começa às 9. Aí o cara vai dizer, e esse ato diz que começa às 10. Como que eu vou resolver isso? O ato que dizia que o horário de funcionamento era das 9 às 5 não está errado. Ele não se tornou ilegal, mas se tornou inconveniente. Então, qual é o normal? Quando o novo ato é editado, novo horário de funcionamento das 10 às 4. Aí o último artigo do ato, que é um decreto normalmente, né,
Pode ser uma portaria, pode ser qualquer coisa, mas normalmente é um ato. Mas o último detalhe do ato vai ser: fica revogado o ato, o decreto, né, número tal. Então, quando o novo ato diz das 10 às 4, ele diz revoga-se, fica revogado o ato que dizia das 9 às 5. Então, quem é que está valendo? É esse aqui, porque o anterior foi revogado. Mas você entende? Ele nasceu legal, viveu legal e morreu legal. Ele foi extinto de forma correta, assim, não tinha nada demais. Só que ele se tornou inconveniente. Agora, cassação não. A cassação, você tinha um direito na sua mão legalmente concedido, não tem nada de errado, mas o tempo passou e você cometeu irregularidades ali que deu problema. Acabei de dar um exemplo do poder de polícia. Você tinha um restaurante, tinha licença, alvará, tudo bonitinho, estava tudo perfeito. Passados 3, 4 anos, a fiscalização identificou um monte de irregularidade. O que ele vai fazer? Vai cassar. Mas durante esses 3, 4 anos, você estava com direito legal nas mãos. Então toma cuidado que o que a sua prova vai fazer é exatamente isso. Ela vai te contar uma história. Cabe a você, calmamente, olhar o enunciado e... o ato é ilegal desde o nascimento? Então tem que anular. Não, peraí, tá mostrando que o ato foi concedido legalmente. Só que passou o tempo, a fiscalização ou a lei que regia não estava sendo mais respeitada pelo detentor do direito. Então vamos cassar. Não falou nada de ilegalidade, então revoga. Eu costumo dizer o seguinte: prova de concurso público, ela só é muito complicada para quem não estudou, sabe? Se você teve um estudo, pelo menos, minimamente normal, decente, correto, pode ser que você esqueça, isso é normal. Pode ser que você nem estudou aquele assunto, isso também pode acontecer, os assuntos são muito grandes, né? Os conteúdos são muito absurdos. Agora, você dizer que errou porque você interpretou errado a questão é uma coisa que não pode acontecer. Se a questão diz para você que o ato aconteceu outra coisa e era ilegal, não sei. Cara, a questão vai dizer, ela vai determinar, o ato era ilegal. Você não tem que ficar adivinhando o que a questão quer. Isso é uma coisa que muita gente erra. Você quer ficar interpretando o enunciado. Não, o enunciado tá ali. Se ele falou um ato administrativo, ilegal, cara, mas é ilegal a partir de quando? Se ele falou que o ato é ilegal e não falou nada, anula, sabe? Então, assim, tu tem que ter um baita cuidado, porque os enunciados são claros. Claro, óbvio que a gente tem muito enunciado aí mal feito, tanto que a gente recorre e acaba anulando a questão. Mas os enunciados, normalmente, eles são objetivos. Normalmente, né? Não vou dizer como regra, porque que é sempre também, porque... Mas o enunciado diz. Então ele vai dizer, a concessão indevida de um benefício. Pô, ilegal, cara. Determinada pessoa tinha um direito devidamente concedido após um tempo, depois de um tempo, desrespeitou-se a lei após alguns anos. Cara, isso está com cara de cassação. Então é só você olhar bem o enunciado. Segunda coisa, quem é que pode, né? Se você fala em anulação, segundo o princípio da autotutela, a administração pública ela pode rever seus próprios atos. Então a administração pública é competente para anular, é competente para revogar e é competente para cassar. Você percebeu que eu deixei uma coisa diferente aqui? É porque você tem que pensar no outro lado. Existe um princípio constitucional que diz o seguinte: a lei não poderá afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que significa isso? Onde existir ilegalidade, irregularidade, desrespeito à lei, tem que ter uma participação do Judiciário. Tá? A lei não pode chegar e falar, não, o Judiciário não pode se meter aqui. Você só não pode esquecer que o Judiciário é inerte. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você encontrou ilegalidade, busca o Judiciário. Por isso que é assim, olha na tela. Você anula o ato por quê? Porque ele é ilegal. Opa, se tem ilegalidade, eu posso, tanto pela via administrativa, quanto pelo Poder Judiciário. Então eu posso determinar, tentar, através de uma ação anulatória, determinar a extinção daquele ato. Mas eu também posso buscar a via administrativa. Detalhe que a via administrativa ela pode funcionar de ofício, ou seja, sem provocação das partes, ou a pedido. Né? Ela age de ofício ou a pedido. O Poder Judiciário não, ele só age a pedido. Beleza? Não há atuação de ofício. Assim como na cassação também. Não é ilegal? Então eu posso ir lá pelo Poder Judiciário e tentar cassar. Agora, eu não posso falar em Poder Judiciário revogando, tá? Porque o Judiciário só ataca a ilegalidade. Como revogar? A revogação recai sobre um ato lícito, legal, o Judiciário não pode se meter. Porque aí ele estaria analisando mérito. E mérito, conveniência, oportunidade não é função do Judiciário fazer. Beleza?
Terceira coisa que eu preciso que você saiba são os efeitos, né? Quando você anula um ato, nós temos o que a gente chama de efeito ex tunc. E assim, eu peço desculpa a todos porque eu detesto usar esse latim nas aulas, mas às vezes precisa. E as bancas não vão escrever efeito retroativo. As bancas vão dizer efeito ex tunc. Então o que significa efeito retroativo? Se eu tenho um ato que é ilegal desde o nascimento, ele nasceu ilegal aqui, eu anulei ele, eu vou voltar no tempo, vou desfazer ele e tudo que resultou dele. Né? Salvo, óbvio, aqueles benefícios resultantes de boa-fé a terceiros que agiram de boa-fé, mas assim, isso são cenas para próximos capítulos, né? Mas num primeiro momento, quando você anula o ato, você anula tudo que decorreu dele. Beleza? Isso é o que a gente chama de efeito ex tunc, efeito retroativo. Nos outros dois casos, não. Eu não vou voltar no tempo para desfazer o que um ato legal tinha feito. Eu não vou voltar no tempo para desfazer o tempo que o ato era legal. Isso não existe. Então, é o que a gente chama de efeito ex nunc. Nesses dois casos aqui, a ideia é a mesma. Ele não retroage, é o efeito não retroativo. Tá? Vou fazer uma coisa que eu vou me arrepender, mas tudo bem. Ó, tem um macete que não é meu, tá? Mas é legalzinho. Você tem que pensar assim, efeito ex tunc tem T de testa. Se você der um tapa na sua testa, sua cabeça vai para trás, então você retroage. Ex nunc tem N de nuca. Se você der um tapinha na sua nuca, sua cabeça vai para frente. Então ela não vai retroagir, ela é daqui para frente, tá? Eu falei para você que eu ia me arrepender porque eu odeio esses exemplos. E para piorar, assim, é bem capaz de você fazer uma prova de concurso e ter neguinho se estapeando na prova, né? Você olha pro lado e tá o cara dando tapa na cara. Ele não tá querendo se matar, não, tá? Ele só tá querendo lembrar se o efeito ex tunc ou ex nunc. Vamos lá? E por último, eu preciso saber prazos. Porque também a administração não tem a vida inteira para anular um ato, né? Ou você a vida inteira para propor a anulação. No caso de anulação e no caso de cassação, o prazo será decadencial de 5 anos. No caso de revogação, não há prazo que eu posso revogar a qualquer momento. Atenção apenas para cá. Esse prazo é de 5 anos, salvo se você demonstrar que houve má fé do agente que produziu o ato ilícito. Se o agente público agiu de má fé, ou seja, ele já produziu o ato ilicitamente com interesse mesmo de ser ilícito, aqui o prazo nunca prescreve, então não há decadência de prazo. Tá? Então assim, ó, revogação nunca tem prazo. Anulação de regra tem, salvo se a questão falar para você que a ilegalidade do ato decorre da ação de má-fé do agente público. Observa de novo, o enunciado vai falar. O agente público agindo de má-fé, opa, quando que anula? Quando que o prazo decai? Nunca. Prazo decadencial nunca vai acontecer. Então você vai poder anular a qualquer momento. Agora, se não falar nada na questão, você vai partir do princípio que o agente agiu de boa fé. Se ele agiu de boa fé, então o prazo é de 5 anos, beleza?